Pessoal, quem está entrando aí, sejam todos muito bem-vindos para a nossa live sobre consultoria profissional. Hoje a gente tem a oportunidade de escutar um pouco sobre a experiência do Vinícius. Vinícius, você é da turma depois da minha, não é, Vinícius? Você entrou quando? Eu entrei na mesma turma da Paula. Então, que foi uma depois da minha, não foi? Eu entrei em Isso, isso, 2010, isso. você entrou em 2017, 2007, Isso, isso. Ah, no início a gente teve, somos contemporâneos de graduação, ele fez o curso de Química Industrial lá na UEG também, então para nós de científico é uma honra, cara, ter você aí, podendo contribuir para a formação da galera. Antes da gente começar a bater um papo, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu currículo, quem que é o Vinícius, o que você faz da vida, para a galera entender um pouco do seu perfil. Beleza. Então, primeiramente, bom dia, né, pessoal? A gente já estava batendo papo aqui, mas acabei não saudando vocês aí. Então, eu comecei minha formação em Química Industrial, como o Thiago comentou aí, lá em Anápolis, na UEG. Aí depois eu saí da UEG, fui para a UFG, ainda no curso de Química Industrial. Aí chegou uma hora que eu olhava assim a médio e longo prazo e as carreiras possíveis começaram a não me agradar muito, né? Porque todo mundo ou indo para a indústria ou tendo que engatar mestrado, doutorado para poder virar professor e tudo mais. Eu falei, cara, não sei se essa é a minha pegada. Aí eu peguei e fiz o curso de administração lá na UFG também. E aí, cara, foi onde eu meio que me encontrei assim, não arrependo em nenhum momento dessa mudança, né? Na época o pessoal ficava falando, porra, você tá louco, falta um ano pra terminar, um ano e meio pra terminar, você vai largar tudo, não sei o quê. Eu falei, cara, não adianta, se eu continuar aqui, eu não vou estar, tipo assim, não vou estar seguindo o que eu acho que deveria seguir, né? Aí quando eu entrei na administração, o primeiro questionamento, né, que todo mundo faz é, cara, você vai virar um auxiliar administrativo, porque a administração tem tantas opções, tem um leque tão gigante, que assim, que carreira que você vai ter, né? E aí eu já entrei focado, falei, cara, das duas, uma, ou eu vou virar consultor de gestão mesmo, já tinha isso bem definido, ou então eu vou atuar no mercado financeiro, né? Que massa, você já Então, aí, imaginava essa po- você já imaginava essa possibilidade da consultoria? desde o começo, desde o começo. Que massa. Então, assim, aí eu entrei e fiz um estágio na Fundação de Apoio à Pesquisa lá, FUNAP. É, entrei como estagiário de compras, aí fui evoluindo lá dentro até que chegou uma proposta para efetivação, né? Na época, surgiu uma vaga em uma consultoria aqui em Goiânia. E eu lembro até hoje, cara, a proposta que a empresa lá me fez, a FUNAP, o salário era 10 vezes maior do que o da consultoria. Exatamente 10 vezes. Não é porque a Cara, consultoria paga mal que eu estava ganhando rios de dinheiro, não. Muito pelo contrário. Só que assim, como eu já tinha isso em mente, eu falei, cara, é a oportunidade. Então, tipo assim, a porta de entrada para eu poder começar a carreira nessa área, né, como estagiário e evoluir. E aqui estou eu hoje, né, cara? Comecei lá na consultoria ganhando um salário na época de R$ 150, não pagava nem para trabalhar. Mas assim, eu sou um cara com a carreira que eu tenho. Então, assim, hoje eu olho para trás e vejo que pena eu ter corrido. Lógico que, assim, teve apoio total da família nessa escolha, né? Porque, porra, com R$ 150 você vai fazer o quê da vida? Ainda mais hoje, né? Na época ainda valia alguma coisinha o dinheiro. Hoje em dia tá mais complicado. Aí, cara, assim, na trajetória da consultoria, eu sempre, desde sempre, eu sou um cara que eu sempre prego que o que vale de fato no mercado é o que você sabe fazer, independente de currículo, qualquer coisa.
E aí eu sempre fui buscando, né, capacitações para poder ir melhorando o meu rol de competências, né? E nessa busca por capacitações, eu fui para o exterior, fiz cursos nos Estados Unidos, fiz cursos na China, e assim, tudo isso serviu de insumo para eu melhorar como profissional e também para que outras oportunidades em outras empresas maiores dentro desse segmento de consultoria se abrissem, né? E foi numa dessa que eu consegui entrar na empresa que eu estou hoje, no que é o Aquila, uma empresa de consultoria lá de BH. Ela é uma das maiores consultorias brasileiras da atualidade, né? Tem projetos em vários lugares aí do Brasil e projetos internacionais, projetos na Austrália, Portugal, na Europa como um todo, assim. E tô aí, cara, trilhando esse caminho aí, né, seguindo essa carreira de consultor, que tem hora que é meio maluca, tem hora que você fala, putz, velho, não dá, chega disso aqui, mas é apaixonante, é bom demais. Pô, que massa. É bacana você ter falado aí sobre a sua situação, né? Como que foi, porque tem muita gente que realmente está focado em um curso e, cara, as pessoas acham que tem que ir nesse fim do curso até as últimas consequências, porque alguém falou que tinha que ir. No entanto, a gente tem que fazer o que a gente gosta. Pô, hoje você está aí feliz com o seu trabalho, isso é bom, né? Agora, antes da gente partir para os detalhes mais técnicos, eu queria que você explicasse o mais importante. O que faz um consultor? Tem muita gente que confunde a consultoria com uma auditoria. Então, até teve essa pergunta na caixinha, o que é um consultor? O que você faz? Cara, o consultor, em essência, ele é um agente de mudança, né? Então, assim, as empresas que consomem uma coisa, principalmente em prol do resultado, né? Então, o consultor, ele, em essência, é o cara que vai, assim, acender essa fagulha da mudança dentro da empresa, né? E para fazer isso, aí entra na parte técnica que você comentou, né? Lançando mão de algumas ferramentas e tudo mais, que a gente pode entrar um pouco mais em detalhes mais para frente. O auditor, cara, ele é muito mais aquele cara que vai fazer aquele serviço cara crachá, né? Então, assim, você tem um processo que precisa ser executado de alguma forma, ele vai lá e vai ver se realmente a execução está acontecendo como está descrito, como precisa ser feito, né? Aí você tem auditoria de várias formas, né? Você tem auditoria voltada para processos específicos, né, regulatórios da ISO, você tem auditorias de qualidade, você tem auditorias contábeis, mas todas elas têm esse intuito, né, de, com base em alguma coisa previamente estabelecida que precisa ser feita, eles vão confrontar se realmente, na prática, isso está acontecendo. Essa execução está sendo feita dessa forma, se existem os controles que precisam existir. A diferença principal é essa. Legal. E teve uma pergunta que eu achei legal, porque tem muitos alunos que eles falam assim, olha, eu vou terminar minha graduação e já vou virar consultor, ou então eu quero ser consultor antes de terminar. Daí a pergunta que muitas pessoas fizeram é o seguinte, você já contou que você fez administração, mas essa empresa já te contratou antes de você ter uma experiência, eles te moldaram para poder trabalhar naquilo, ou eles esperaram você ter uma experiência prévia para poder te colocar no mercado. Aí, junto com isso, fizeram uma pergunta que eu achei legal. Existe curso para você ser consultor? Ou o cara te coloca como consultor devido à sua habilidade e seu manejo para poder trabalhar na área? Certo. Então, assim, respondendo a primeira pergunta. Cara, com consultoria eu não tinha experiência, né? Zero. Quando eu entrei na consultoria como estagiário, zero experiência. Só que aí entra a importância dos projetos de pesquisa aí da faculdade. Dentro do curso de administração, eu comecei um projeto de iniciação científica com um professor da UFG na época,
focado em fazer mapeamento de processos, utilizando BPM, né, que é Business Process Management, que é uma disciplina de gestão voltada para processo, gerenciamento de processo de negócio. E aí, dentro desse projeto de pesquisa, eu usei a FUNAP, na época, como laboratório, para poder fazer o mapeamento do processo de compras deles, né? E aí, quando eu fui para a entrevista, em decorrência desse projeto de pesquisa, eu comecei a estudar várias coisas relacionadas a processo, melhoria. Então, assim, eu aprendi um pouco sobre Lean, aprendi um pouco sobre as ferramentas da qualidade, que tudo isso serviu de insumo, por exemplo, na hora da entrevista, o entrevistador ficava me perguntando, cara, o que você entende, quais ferramentas de melhoria que você conhece, quais ferramentas da gestão da qualidade você conhece, o que é um processo, como que você faz para mapear um processo. Isso tudo foi o que me deu vantagem em relação a outras participando para eu poder entrar, né? Então, assim, cara... Solidários, essa parte de responder a outra pergunta, este curso para consultor, assim, não sei se existe, porque o consultor, você não tem uma trilha específica para você seguir, né? Por exemplo, eu trabalho como consultoria em gestão, que é uma linha de formação, assim, bem genérica. Então, dentro lá da empresa que eu trabalho, a gente tem economistas que são consultores, a gente tem engenheiros que são consultores, pessoas formadas em contabilidade, engenharia química, engenharia mecânica. Então, assim, o rol de formação ele é muito amplo, né? O que pega mesmo é justamente essa questão de, cara, você tem que começar a sair um pouco da caixa da sua área de formação específica. Porque o negócio que eu bato na tecla também é que, assim, você entra na empresa, principalmente pelas competências técnicas que você tem, né? Só que à medida que você vai crescendo, que você vai assumindo cargos de liderança e tudo mais, você vai se afastando dessa parte técnica e precisa ir desenvolvendo novas competências, mais relacionadas ao que está em voga hoje, né, soft skills, que são competências comportamentais, negociação, liderança, oratória, e aí a parte técnica ela vai ficando um pouco, assim, guardada na gaveta, né? Ela vai deixando de ter tanta importância para a progressão de carreira. Então, cara, um curso para formação de consultor, assim, pesquisando eu até vi que existe um site na internet que chama Laboratório da Consultoria, que ele fala que tem curso de formação e tudo mais. Só que, cara, o consultor ele é forjado ali no dia a dia, na prática mesmo, tomando porrada em reunião, fazendo levantamento, fazendo análise e por aí vai, entendeu? Não existe uma trilha assim definida, ó, você vai fazer esse curso, quando você terminar você vai ser consultor. Não tem, porque o rol é muito amplo. Cara, então assim, é legal você ter falado isso, porque na semana retrasada nós tivemos uma palestra, um bate-papo aqui com a Marília, e a Marília falou justamente sobre esses soft skills. Então, até quem tiver dúvidas sobre o que são, como melhorar suas habilidades técnicas, enfim, é só vocês buscarem a live retrasada, que eu acho que vai clarear um pouco a mente de vocês. Cara, beleza. Antes da gente partir para uma das perguntas que o pessoal mais faz, e de verdade, cara, é uma dúvida até minha, sabe? Eu recebo pedido, às vezes, para fazer consultoria na parte ambiental, que é onde eu tenho mais conhecimento, e eu não sei como precificar isso, entendeu? Como que você faz o cálculo da hora? Eu não sei se é o seu departamento ou se é outro departamento. Como que você faz para precificar a consultoria? É claro que você tem que levar em consideração questões como deslocamento, hospedagem, caso tenha que deslocar, mas como que você faz para precificar a sua hora? Existe uma tabela para isso? Eu vejo, tem bastante engenheiro ambiental aí que quer entrar na consultoria também, cara, e eu acho legal porque a Associação dos Engenheiros Ambientais aqui da região, eles estão tentando montar uma tabela de direcionamento para isso, porque tem gente que sai cruzando, não tem nem ideia de como fazer essa precificação. Então, qual tipo de dica que você pode dar, Vinícius, para isso?
Cara, assim, se você tiver uma noção do salário a pagar, é um negócio que já fica mais fácil, né? Então, por exemplo, você pega o salário base aí da classe de engenharia ambiental, química industrial, não sei. E aí você divide isso em relação às horas que vão ser necessárias para você poder executar esse projeto específico que você vai tocar, né? Então, assim, geralmente, como é feito dentro da consultoria de gestão, né? Você faz um diagnóstico, aí você faz uma estimativa de quanto tempo vai levar para você poder concluir o trabalho que você identificou que precisa ser realizado. A partir disso, você tem uma noção de quantas horas ou quantos dias especificamente você vai precisar de dedicação da equipe, né? E aí você faz o dimensionamento. Ó, cara, para eu atender nesse prazo específico, eu preciso de 2 consultores, 3 consultores, 4 consultores. O preço de cada um é esse. Então a gente pega basicamente o tempo e divide e faz uma multiplicação, né, pelo custo diário ou pelo custo da hora do consultor que vai ser alocado para executar aquele trabalho, aquele projeto, entendeu? É uma relação assim direta, simples. Lógico que dependendo com outros cálculos, igual você comentou, como custo de deslocamento, você tem a margem da empresa, você tem custos administrativos, impostos e tal. Isso aí vai variar muito de empresa para empresa, regime de tributação, enfim. Mas a lógica central é essa, o salário dividido, multiplicado, né, pelo tempo que você vai precisar estar envolvido naquele projeto. Legal, cara. E assim, na sua visão, é claro que você vai querer vender seu peixe, né? Óbvio. E tá tudo certo, é isso mesmo. Mas na sua cabeça, toda empresa precisa de um consultor, cara? Porque eu vejo assim, que tem gente que. Eu vou dar já a minha opinião. Eu acho que sim. Porque muitas vezes nós que estamos ali trabalhando no processo, nós temos a cabeça tão focada naquele processo, naquela meta, naquilo ali do dia a dia, que a gente não tem tempo para ver o que as outras empresas estão fazendo, ou ver o que tem de mais moderno para melhorar o processo. Eu falo isso por experiência quando eu trabalhava na indústria. Cara, era tanta coisa que a gente não tinha tempo. As minhas consultorias eram bate-papo com os meus amigos, que ficavam me dando dicas, né? Você acha que realmente toda empresa precisa de um consultor? Cara, assim, o mundo ideal seria que toda empresa tivesse condição de ter uma consultoria, né? Por quê? O principal motivo. Um desses é esse que você falou, que você tem um olhar externo, sem vícios, em relação aos processos e atividades que você executa dentro da sua empresa. Então, uma externa, com um olhar mais tem muito maior de conseguir identificar oportunidades de melhoria alguém que está imerso ali, executando aquele processo no dia a dia, sendo cobrado por meta e tudo mais, que é aquele cara que ele não tem nem tempo, às vezes, de parar para pensar, falar assim, cara, como que eu posso fazer isso aqui de uma forma melhor, ou como que eu posso ter um melhor resultado executando essas atividades. Então, assim, a consultoria, ela traz muito essa visão, né? Só que, assim, às vezes, pelo custo e tudo mais, as pessoas acabam optando por tentar fazer isso internamente, o que é válido. Então, assim, na verdade, eu não... Seria interessante se todas as pessoas, se todas as empresas conseguissem contratar uma consultoria, mas, no caso de não conseguir contratar uma consultoria, é extremamente interessante que essas empresas tenham alguém com perfil de consultor lá dentro. E, assim, numa área dedicada, por exemplo, à melhoria contínua, que é um cara que ele não vai ter um vínculo direto com a rotina da empresa, e ele vai ficar ali só observando, analisando dados, informações, vendo como que as pessoas executam as coisas para poder sugerir essas melhorias, entendeu? Aí é bacana, cara, porque assim, eu acho que é uma palavra que você já falou várias vezes ao longo da live, e eu acho que é o que resume todo o processo industrial, empresarial, enfim, que é o processo de melhoria. Se eles não entenderem que é necessário ter melhorias contínuas, a aplicação de ferramentas, infelizmente tem muita empresa que acha que isso é um artigo de luxo, né? E você percebe que essas são as empresas que vão ficando para trás. Então, assim, realmente, eu concordo. Eu acho que
uma empresa que quer ser mantida no mercado, ainda mais agora, nesse momento de isolamento e tudo mais, aí que as empresas têm que investir em melhorias, né? Porque com certeza vai ficar algo assim muito complexo. E como você está conseguindo fazer consultoria presencial? Você está fazendo? É possível fazer essa consultoria à distância? Como que funciona, cara? Então, cara, eu saí do Rio, né, mas o projeto continua. Então, assim, a gente tem conseguido levar, de certa forma, até bem, né, essa consultoria à distância. Porque, como a gente precisa, assim, a gente trabalha muito com base de dados, análises, informações para dar suporte a tomadas de decisão, né? Então, assim, essa crise foi uma crise que demandou demais a gente analisar, principalmente, gastos, despesas das empresas, né? Porque, como a gente não sabe que momento que vai passar, as empresas precisam reforçar o caixa. E você reforça o caixa de duas formas, ou vendendo ou deixando de sair dinheiro. Como a venda está prejudicada, então você tem a dimensão do gasto ali para poder tentar enxugar o máximo que você der conta, postergar pagamento e tudo mais, para poder reforçar o caixa das empresas para ela conseguir manter ali rodando. Melhores do que a gente imaginava, né? Porque antigamente você tinha um estigma, não, você tem que estar alocado no cliente full time. Cara, isso tem custo, você tem deslocamento, você tem risco envolvido. Então, tipo assim, realmente é essencial. Tá se provando que para algumas coisas não é tão essencial assim a presença em loco full time para você executar determinadas atividades, entendeu? E é legal porque antigamente nós achávamos realmente, né, cara, que só funcionava se fosse presencial. E até a questão de aulas, tudo mais, nós estamos, assim, passando por um momento de reinventar, eu acho que em todos os setores, né? E nós estamos conseguindo realmente fazer reuniões, assim, de altíssima qualidade à distância, né? Então isso é muito bom. Caramba, mas e na sua opinião, quais são os maiores desafios que você tem na carreira de um consultor? A incerteza do amanhã, o que que é? Cara, essa incerteza, assim, quando você entra na consultoria, você já tem que estar ciente de que isso é constante, né? O grande desafio, cara, esse, assim, eu enxergo que é disparado o maior de todos, cara, é o constante aprendizado. Isso aí você nunca vai abrir mão disso. E, assim, eu falo como tendo, né, como experiência a carreira de consultoria. Só, cara, isso vale para qualquer área. Independente da sua área de formação, você precisa estar sempre aprendendo. Não tem como você fugir disso, né? E para a consultoria em si, a gente fala que nós, lá no Aquila, né, nós somos consultores generalistas. Então, por isso você tem esse rol todo de formações e tudo mais. Lógico que você tem alguns especialistas, né? E aí existe aquela teoria do conhecimento em forma de T, né? Que você precisa ter uma base muito ampla de conhecimentos gerais, genéricos e tudo mais, e se aprofundar em alguns deles, né? E para a consultoria, cara, isso é a principal realidade que a gente enfrenta no dia a dia. Então, assim, a cada dia você tem que estar buscando coisas novas no mercado, se inteirando de novas tecnologias, se inteirando de novas tendências em gestão. As startups estão chegando com tudo aí, com as ferramentas ágeis de gestão de projeto. Então, assim, você tem que entender o que está acontecendo, modular isso daí, ver qual que é a melhor forma de você aplicar no cliente e partir para a execução. E você tocou num assunto aí que eu acho bacana, cara, realmente. Olha, eu tava conversando com um amigo que até tá aí na live, que trabalha na instituição que eu trabalho, ele é coordenador de um dos cursos lá. E assim, os caras estão com aplicativos assim que conseguem resolver muitos problemas, né, Vinícius? E alguns serviços, se não tiver realmente esse esforço, vai ficar para trás, cara. Vai ficar, com certeza disso. Com certeza. Porque, por exemplo,
o que você faz utilizando inteligência artificial. É claro que precisa esse feeling, né, do contato com a pessoa, experiência de vida, mas realmente, aqueles profissionais que não se reinventarem, com toda certeza os caras vão ficar para trás, né? E assim, hoje você atende um nicho específico de empresas ou você atende todo tipo de empresa na parte de gestão? Cara, eu atendo todo tipo de empresa. Já atendi empresa do segmento de alimentação, transporte, manufatura, serviço, assim, geral. E quais são os principais erros que você percebe das empresas de modo geral? E só antes de você responder, se alguém da live, quem chegou aí depois, tá? Se alguém da live quiser fazer alguma pergunta para o Vinícius, vocês podem escrever, que eu faço a pergunta para ele também lê aí, tá bom? Porque esse é o momento da gente tirar todo tipo de dúvida que vocês possam ter. Então, sim, Vinícius, queria que você comentasse isso. Quais são, porque além de ter muito aluno e pessoas que realmente querem ser consultores aí na live, nós também temos gestores de empresas, coordenadores, né? Eu queria que você comentasse isso. Quais são os principais erros que você percebe nas organizações? Cara, assim, um dos principais erros disparado que eu vejo que acontece, e que é, assim, entre aspas, né, um erro básico, digamos assim, é falta de controle. Então, assim, você chega em empresas que faturam, às vezes, milhões, bilhões de reais, você pede um indicador específico, tipo, de alguma área e tal, o cara não tem. Então, assim, e a gente tem aquela máxima, né, cara, você só consegue gerenciar o que você consegue medir. Se você não tem indicador para apontar se você está indo na direção certa ou errada, se está performando bem ou mal, como que você faz a gestão da área? Como que você gerencia o processo? Como que você gerencia o negócio? Esse aí, assim, é disparado o principal ponto que a gente encontra digamos assim, de falha, né, dentro das empresas. Um outro ponto também que é interessante que a gente acaba encontrando também muito processo ineficiente, que acaba sendo uma derivação dessa falta de controle. Então você chega, você começa a fazer entrevista com o cara e fala, cara, mas por que você faz desse jeito? Ah, não sei, já peguei dessa forma. Então, quando a resposta é essa, você pode mergulhar que ali tem oportunidade que você vai nadar de braçada, entendeu? É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Exato. Exatamente. E que assim, cara, às vezes a pessoa nem é culpada, volta um pouco naquilo que eu falei, né? Às vezes o cara tá tão imerso na rotina, velho, ele toca o barco, ele tá sendo cobrado por entregar resultado, ele consegue de uma forma ineficiente, então beleza, vamos embora. Aí é onde, quando a consultoria entra, consegue mostrar muito ganho. Porque às vezes você consegue otimizar processo assim, que demoraria, sei lá, algumas horas para o cara executar alguma atividade, ele passa a executar com alguns cliques. Ou então você tem um departamento que você tem um índice de retrabalho gigantesco, você chega lá, ajusta o processo, esse índice de retrabalho cai assim de uma forma exponencial. Então é um negócio interessante, cara, assim, quando a gente chega, analisa e vê esse tanto de oportunidade, aí você chega e vai com água na boca para poder fazer o negócio dar certo. É porque você já sabe que tem um rumo ali a seguir, né? Você acha que a gerência às vezes também é um problema? Porque principalmente quando o cara fica com medo, ele sabe que o problema é ele sabe que é ele que é cabeça dura. Como que você faz para poder... Tem que ter muito de estrutura, não tem, Vinícius? Tem. Cara, consultor, assim, dentro das soft skills, né, cara, uma habilidade que o consultor precisa ter demais, humildade. Sem humildade você não consegue nada. Você pode até momentaneamente chegar, meter o pé na porta e falar que faz e acontece, só que sua carreira vai ser curta.
Então, assim, você tem que ter humildade para chegar, entender o que está acontecendo, entender quem são as pessoas com as quais você vai trabalhar, quem está relacionado ali dentro daquele processo, qual que é o perfil da liderança, essa liderança ela é capaz, o cara tem conhecimento técnico ou não. Como o Brasil, assim, 95% das empresas são constituídas, né, de empresas familiares, a gente encontra demais na conta, cara. Você chega na empresa, aí o gerente do financeiro é o primo do tio, da irmã, do dono, que o cara não tem formação nenhuma na área. Eu sei como é que é isso. Então, assim, você tem uma falta de profissionalização que acaba gerando um nível de ineficiência muito grande e que os caras, assim, aí você chega e fala, velho, esse cara aqui, ele não tem a menor condição de ocupar esse cargo que ele está ocupando. Aí, beleza, mas como que eu vou falar isso pro dono da empresa? Às vezes é o irmão do cara, às vezes é o filho do cara. Então, assim, você precisa bolar estratégias, né, principalmente mostrando resultado de que essa mudança em algumas peças dentro da estrutura organizacional, ela pode ser muito proveitosa tendo como vista o médio e longo prazo da empresa, né? Às vezes no curto prazo ali você vai deixar de chamar o cara para uns 2 churrascos, mas a médio e longo prazo a empresa vai perdurar, né? Vai se manter viva, lucrativa e performando bem. Você comentou aí sobre humildade, né? Quais são as outras soft skills que você acha que é bom um consultor ter? Acho que, além disso, eu acho que vale a pena comentar que o cara tem que ser bastante ético, principalmente porque ele vai trabalhar ali com questões que às vezes pode acabar com a empresa. Quais são as outras que você acha que vale a pena destacar? Cara, a parte de inteligência emocional é um negócio também que, para essa área, assim, se você não desenvolveu até entrar, ou você desenvolve ou você não vai aguentar. É simples assim. Por quê? A gente lida com pessoas, né? E a gente muitas vezes acaba, querendo ou não, assim, tendo como fundamento, né, as análises e tudo mais, você vai apontar algumas ineficiências. E tem uma máxima que eu aprendi, assim, no primeiro mês de consultoria aqui em Goiânia, quando eu comecei a trabalhar, que é, cara, o problema, inicialmente, ele não está nas pessoas, ele está nos processos. A partir do momento que você analisa o processo, otimiza, organiza, estrutura, deixa o processo eficiente, ele não consegue performar, aí a gente parte para uma análise específica das pessoas. Só que na prática, a galera, assim, principalmente quem está sendo, né, quem é o gestor da área, quem está sendo analisado, ele confunde demais isso daí, ele acha que é um negócio pessoal com ele. Então, assim, às vezes o cara vai te destratar, o cara vai te xingar, o cara vai ficar exaltado numa reunião, e aí essa parte da inteligência emocional, ela precisa florar para você conseguir segurar a onda, não levar aquilo ali pro pessoal e conseguir sair da situação da melhor maneira possível, né? Então, assim, se eu tivesse que elencar o top dos tops, seria essa parte de inteligência emocional. Aí, assim, só para complementar, né, a gente entra num outro rol, que é um negócio que eu tenho aproveitado a quarentena aí para me aperfeiçoar nessa área, que tem um cara que eu acompanho bastante, que é o Murilo Gun. Não sei se o pessoal que está aqui na live ou se você conhece. Que ele fala, numa das palestras que ele dá num TED, ele fala das habilidades cinto do Batman. E eu acho isso genial, cara. Que ele fala assim, cara, o Batman é o único super-herói que ele de fato não tem superpoder. Ele tem grana, e só. Só que assim, ele usa a grana dele para, por exemplo, desenvolver um cinto de utilidades ali que, independente da situação que ele tá, ele consegue dar um jeito de sair. E aí essas habilidades cinto do Batman são habilidades assim, genéricas e que, cara, escola não ensina, faculdade dificilmente ensina. Até hoje, assim, eu vi um curso de administração só, que é lá em São Paulo, uma escola recente, acho que chama LIS, que o foco dele é justamente desenvolver um administrador empreendedor, que tem todas essas habilidades. Então, dentro desse rol de habilidades, por exemplo, oratória é essencial, negociação, vendas,
leitura dinâmica, memorização, criatividade. Isso daí são algumas dessas habilidades que, cara, de agora em diante vão ser muito demandadas, porque, assim, isso são habilidades do ser humano. A máquina, principalmente a criatividade, né? A máquina, talvez no futuro consiga replicar, mas hoje em dia isso ainda é uma habilidade, assim, exclusivamente humana. Então, desenvolver isso daí, cara, quem está começando, ou está no começo de carreira, ou até já está no estágio mais avançado da carreira, é interessante, caso ainda não tenha essas competências desenvolvidas, pensar com muito carinho nisso daí e começar a desenvolver essas competências aí, viu? Cara, achei muito legal a pergunta que o Mário fez aí. Ele falou o seguinte: na sua opinião, qual assunto o consultor precisa começar a estudar agora para aplicar no novo normal? Eu não sei se você já ouviu esse termo novo normal, ele está muito em moda, né? Até ontem, numa reunião até com a Paula da ABQ, a gente estava falando sobre isso. Para explicar para quem nunca ouviu ainda esse termo, o novo normal seria o mundo pós-pandemia, né? O mundo pós-pandêmico. Uma hora essa pandemia vai acabar, uma hora isso tudo vai voltar a uma normalidade, e só que o mundo vai ter se reinventado. Então, qual tipo de assunto que você acha que é interessante? Além, eu acho que um que você citou, Vinícius, eu achei muito bacana você comentar, é sobre inteligência emocional, né? E, cara, se você não tiver inteligência emocional depois dessa loucura toda, ou o cara, você tá lá dando uma consultoria, o gerente de um processo grita que você chora. Então, assim, realmente tem que ter. Mas quais outros assuntos que você acha que é importante um consultor começar a estudar para esse mundo pós-pandêmico? Cara, como a gente meio que está passando, né, por uma aceleração digital, entre aspas, né, por conta dessa pandemia, o que eu tenho aproveitado também para tentar me aprofundar um pouco mais, pensando justamente nesse negócio de as coisas serem mais digitais de agora para frente, serem mais online de agora para frente, relacionado aí principalmente à análise, cara, ferramentas de BI, de análise de dados, informações, isso daí é um negócio que, assim, para ontem as pessoas precisam começar a aprender, né? Então, vira e mexe, alguém me faz essa pergunta, né? Cara, o que você acha que eu estudo agora para poder ter uma maior chance? Cara, sem sombra de dúvidas, além dessa parte aí toda das soft skills e tudo mais, ferramentas de análise de dados, de business intelligence, BI, Tableau, enfim. Porque com essa digitalização, a tendência é que você tem um volume de dados sendo gerado, né, um volume maior de dados, e, cara, você precisa transformar isso em ferramenta de tomada de decisão. E você só consegue transformar isso em ferramenta de tomada de decisão a partir do momento que você estrutura, analisa e entrega um comparativo. Então, por exemplo, as empresas que, a Lojas Renner, né, soltou o resultado, o release trimestral deles em relação ao balanço e tudo mais, cara, todas as lojas são fechadas, eles estão vendendo única e exclusivamente online. Então, cara, você precisa metrificar isso daí, você precisa entender como que está se comportando, qual o perfil do consumidor, qual que é o melhor horário, enfim, quais são as campanhas que dão mais retorno e tudo mais. Eu acho que ir um pouco para essa área de análise de dados, nesse momento principalmente, é fundamental. E você acha que é possível, mesmo durante a pandemia, alguma pessoa que está aí na live conseguir... vou reformular. Você acha que, tratando sobre essa questão do isolamento, você acha que nós estamos passando por um momento que vai ser mais fácil ou mais difícil se tornar consultor? Você acha que esse momento de pandemia vai favorecer a necessidade das empresas se reinventarem de tal modo que vai ficar... É interessante ter mais consultores no mercado? O que você entende disso? Cara, eu tenho uma ideia mais empírica de observação do que de dados mesmo. Assim, o que eu observo, geralmente, quando
acontece alguma crise, as consultorias tendem a crescer demais em termos de projeto, né? Por quê? Velho, o cara só vai se mexer quando o pescoço dele começa a ficar em risco. Então, por exemplo, as empresas, geralmente, não estou falando que são todos os casos, né? Mas geralmente elas procuram consultoria para auxiliar em algum processo que quando você chega lá o negócio já está crítico. Que se ele tivesse procurado a consultoria alguns meses ou anos atrás, enquanto ele ainda tinha caixa, ele ainda tinha uma folga financeira e tudo mais, o cara hoje estaria numa situação assim muito melhor, né? Essa crise especificamente, cara, ela está sendo meio bizarra, porque assim, primeiro, é algo que a gente nunca viveu anteriormente. Nunca na vida a gente imaginar que, cara, você vai ter que ficar trancado dentro de sua casa o máximo de tempo que você conseguir por tempo indeterminado. Ah, beleza, lockdown de 10 dias, aí chega no 10º dia, não, prorroga por mais 5. Então, assim, a gente acabou sendo bastante impactado com perda de projeto e tudo mais durante essa pandemia, só que eu acho, cara, que o momento de sair dela vai demandar demais esse serviço de consultoria, porque, assim, você vai estar num pós-crise com a galera muito machucada, assim, empresas tendo quebrado, você vai ter os grandes players que conseguiram se manter no mercado, provavelmente crescendo de tamanho, fazendo muitas aquisições, e, cara, vai precisar estruturar. Então, assim, as empresas que sobreviverem, elas obrigatoriamente vão precisar sair dessa crise diferente. As que não estão conseguindo se reinventar, colocar coisas novas para dentro durante a crise, o pós-crise ele vai ser implacável, porque assim, a mudança ela é compulsória, não tem como, sabe? Tem até uma frase que eu gosto mais da conta, de um professor, chama Júlio Torres, que ele fala que mudança é conservação. Você muda na intenção de você manter algo que você gosta, né? Então, assim, o ponto central da mudança é aquilo que vai permanecer. Se a empresa ela quiser continuar existindo, ela quiser continuar tendo o negócio dela, ela vai ter que mudar. Não, assim, não tem jeito, sabe? Chegou num momento em que a teoria da evolução de Darwin está sendo aplicada na veia. Ou você se adapta, ou você muda, ou você morre. Não tem para onde correr, entendeu? Cara, que legal, cara. E assim, a gente já, as lives do Instagram a gente tem um tempo, né, para poder fazer, no máximo 1 hora. A gente ficava aqui o dia inteiro, mas eu achei legal quando você começou a live falando sobre as suas experiências, igual que você foi fazer curso, que você realmente correu atrás. Eu achei muito bacana porque, como professor, e tem outros professores aí também na live, eu não sei se eles concordam comigo, mas normalmente tem muito aluno que tá assim, cara, meu amigo tá fazendo esse curso, eu vou fazer também. O cara não sabe onde ele quer chegar. Eu não vou longe, você fez química industrial. Quantos colegas nós tivemos que o cara estava fazendo ali e eu escutava muito a frase, cara, quando eu terminar o meu curso, eu vou decidir o que eu vou fazer. Poxa, mas aí tá errado, cara, você tem que estar focado. Eu sabia que eu queria ir para a área ambiental. Cara, todo tipo de curso, mini curso que tinha na UERJ na época, eu fazia. E você comentou que você deixou de abrir mão de um salário galáctico, né? Tipo Real Madrid, Barcelona, para poder pegar. Quem me dera. Quase, né? Para ganhar os 150 conto. Mas você estava tão convicto daquela ideia que você migrou sem pensar. Aconteceu algo parecido comigo porque eu sabia que eu queria ser professor. Eu saí da indústria e fui, passei por uma época assim meio tensa, mas hoje eu vi que eu fiz a decisão correta. Mas para aquelas pessoas que querem começar, você comentou que você fez curso fora do país, que deve ter sido uma experiência fantástica, né? Quais são as dicas que você dá para quem quer seguir a carreira? Eu tenho aqui algumas pessoas que, no momento que nós divulgamos a live, o cara já falou, Thiago, é isso que eu quero para minha vida. É a única certeza que eu quero. Não depende se eu vou demorar muito tempo, se eu vou ficar sem dinheiro, é isso. Então, quais são as dicas que você pode dar para quem quer começar e seguir essa carreira? Cara, assim, você tem que aliar a parte técnica da área que você quer prestar consultoria com toda essa parte de habilidades genéricas que eu comentei com vocês aqui.
Então, assim, não adianta você querer entrar numa área de consultoria, igual eu falei, sem entender nada. Por exemplo, se você chega para dar uma consultoria de gestão sem entender o que é, assim, entender o básico, só conhecer mesmo os termos, né? O que é 5S, o que é Lean, quais são as ferramentas da qualidade, como você pode lançar a mão disso no dia a dia e tudo mais. Cara, o básico é você ter esse conhecimento, pelo menos o conhecimento técnico da área que você quer seguir. A partir daí, você começa a evoluir para tentar treinar a habilidade para desenvolver esses conhecimentos, né? Porque a competência, né, ela é conhecimento, habilidade e atitude. Então, você adquiriu o conhecimento, você passa a treinar essas habilidades com base nesse conhecimento que você adquiriu, e depois, cara, é partir para tentar implementar. E tem um dado muito interessante que eu vi aqui ontem, cara, esse realmente me surpreendeu, eu não sabia. Mais de 85% das empresas de consultoria do Brasil, elas são micro e pequenas empresas. E dentro desses 85%, você tem quase 90% que são exércitos de um homem só. O cara abre um CNPJ e vira consultor. Então, assim, cara, é querer, velho. Você tem que estudar demais a conta, igual eu comentei também. Um negócio que consultor não pode ter preguiça de aprender. Você tem que ser apaixonado por estar aprendendo coisas novas a cada dia, porque o mercado ele é muito dinâmico. Hoje em dia, você tá num cliente de manhã aplicando uma solução, à tarde você está em outro cliente, que é outra cultura, outra dinâmica, aplicando uma solução completamente diferente. Então, assim, você tem que ter esse rol de conhecimentos gerais em relação, principalmente, a ferramentas que você pode lançar a mão no dia a dia da consultoria, muito bem consolidado, pelo menos a base. A base de conhecimento, ela tem que ser muito forte. Porque a partir de uma base de conhecimento forte, você consegue derivar e ir associando esses conhecimentos para criar novas soluções, criar novos processos, enfim. E tudo isso bastante alinhado também, reforçar isso aqui que é importante demais a conta, a essas habilidades genéricas que eu comentei com vocês também. Você acha que o estágio, nesse aspecto, ele serve para poder situar a pessoa nesses termos técnicos e nesse ambiente, enfim? Você acha que é importante? Sim. E talvez seja o pontapé inicial ali? Cara, demais a conta. Assim, lógico que existem empresas e empresas, né? Eu, graças a Deus, eu falo que eu sou abençoado em relação a lideranças, né? Até hoje, todos os lugares que eu passei, todos os projetos que eu tive, cara, as lideranças sempre foram muito colaborativas. Então, assim, independente se eu fosse estagiário ou no nível mais sênior já, os caras chegam e perguntam, falam, cara, você acha que realmente dessa forma seria mais eficiente, ou esse é o melhor jeito de se fazer, ou o que você acha da gente tentar implementar isso? Então, assim, as lideranças, cara, elas foram, assim, pontos fundamentais, tanto em termos de me propiciarem experiências para poder participar de uma reunião com um CEO de uma empresa, participar de uma reunião com a diretoria, ou então dar indicações de material de estudo para eu poder evoluir em determinados aspectos. Eu sou um cara que eu gosto demais de feedback, então, tipo assim, eu tô com um líder ali 6 meses, eu chego no cara e falo, velho, e aí, o que você tá achando do meu trabalho? Você acha que eu tô indo bem, tô indo mal? O que eu posso evoluir? Porque a ferramenta do feedback, cara, ela corta muito caminho. Então, assim, se você tem um líder que o cara não te dá feedback, cara, abre o olho, vê se realmente é o lugar que você quer estar ali e tal. Porque, assim, as lideranças, eu vejo que elas tiveram, assim, um papel fundamental no meu crescimento profissional, por esses motivos, né? E, cara, o consultor, igual eu comentei, que ele é forjado no dia a dia, não adianta. Se eu virar aqui para vocês comentar, você vai ouvir, mas qual que é a sensação de você ter sido responsável por aquele material que o cara está criticando ali abertamente para todo mundo, né? Como que você vai segurar essa onda? Isso é que faz o consultor começar a evoluir a parte de inteligência emocional, a parte técnica e tudo mais. Então, cara, é nessa linha aí, velho. Nossa, muito obrigado, Vinícius. Acho que foram informações aqui preciosíssimas, sabe?
Eu tenho certeza que iluminou a mente de muita gente. Eu acho que, eu particularmente, cara, eu acho que é uma carreira muito legal de se trabalhar, porque não é uma carreira, é uma vantagem e um defeito, né? O fato de não ter uma rotina. Eu gosto da ideia, eu acho muito legal. Então, assim, queria te agradecer demais pelas suas contribuições. Eu vou fazer um resumo da live, eu estava aqui digitando resumo, depois nós sempre publicamos, tá? Muito obrigado. Queria agradecer até a Paula, que está aí também na live conosco, que foi a intermediária aí do esquema. Paula é fera. A Paula, ela tem uns contatos que eu fico brincando com ela. A Paula é demais, a Paula é top. Eu queria ter a agenda dela, porque você fala assim, nossa, eu preciso de um cara que fala sobre, sei lá, ciência na Lua. Eu tenho um primo que ele foi lá na Lua, e ela tem uns conhecimentos massa. Então, assim, queria te agradecer, tá? Muito obrigado, e queria que você fizesse aí suas considerações finais. Cara, assim, um resumo geral da ópera velho, dá uma olhada para essas habilidades genéricas, até deixando, né, um desafio aí para vocês que são professores, tentem inserir algumas coisas dessas nas aulas para os alunos, porque igual eu comentei, essa informação ela não vem, dificilmente você vai encontrar ela numa sala de faculdade, numa sala de aula de ensino médio. Então, assim, e quando você vai para a prática, cara, a teoria ela é bonita, mas muitas vezes na prática ela não se aplica. Então, assim, vocês têm que trazer para dentro da sala de aula, né, esse pozinho de realidade aí, essas habilidades genéricas, às vezes fazer uma dinâmica de negociação e tudo mais. E para quem não é professor, cara, corre atrás disso porque cada vez mais isso vai ser fundamental no processo decisório das empresas para resolver quem que elas vão contratar e quem que elas não vão contratar. E estudem a parte técnica também, não deixa isso de lado. Lembra lá do conhecimento em T. Você precisa ter um genérico muito amplo, mas aprofundar em assuntos específicos. Esse é a grande dica assim, que eu poderia deixar para todo mundo. E muito obrigado pelo convite, Thiago. Muito obrigado à Paula também por ter intermediado aí. E estou à disposição. Quem quiser vir depois bater um papo, manda um direct, enfim. Quiser fazer outras lives depois, a gente tô totalmente à disposição aí para a gente poder conversar a respeito. Cara, me deu muita vontade de fazer uma sobre ferramentas da qualidade, depois a gente vai negociar isso. Show de bola. Pessoal, bora. Queria agradecer a presença de todos vocês, assim como quem já está acompanhando aí essa saga, período durante o isolamento, todos os sábados, 10 horas da manhã, nós temos a live com algum profissional que já trabalha na área e que consegue agregar alguma coisa de valor para vocês, tudo bem? Quero deixar aqui o convite para vocês participarem das próximas lives. Nós teremos ainda, em breve nós vamos divulgar uma espécie de um calendáriozinho aí para vocês, mas fica aí o convite também para aquelas pessoas que perderam. Eu acho que vale muito a pena, quem está aqui hoje, tirar um tempinho aí nesse final de semana e assistir a live que eu fiz com a Marília sobre como ser um profissional, como se tornar um bom profissional, não lembro bem o título, mas ela fala somente sobre o que o Vinícius está falando, sobre a parte de soft skills, sobre o que você tem que fazer para poder ter inteligência emocional. Então são temas muito importantes para todo tipo de profissional. Queria agradecer vocês, fazer o convite para vocês seguirem a nossa página. Semanalmente nós postamos algumas coisas e também queria reforçar algumas coisas boas aí para vocês e queria reforçar o pedido. Nós lançamos aí um quadro, os meninos estão até falando aí que eu sou o novo blogueiro aí, mas não é isso não. Nós lançamos um quadro que chama Minuto Científico. Eu me sinto o William Bonner quando eu falo, tem até vinhetinha, o negócio é organizado. Eu queria fazer um convite para vocês. Todos os temas que vocês quiserem, tem curiosidade de alguma coisa, pode clicar lá que nós vamos responder, tudo bem? Galera, apareceu a telinha aqui que está acabando o tempo. Muito obrigado e até a próxima live. Obrigado, Vinícius. Valeu, pessoal. Muito obrigado, hein? Até mais. Tchau, tchau.